E eu começo esse vídeo fazendo uma pergunta para você, torcedor rubro-negro. Você sendo a diretoria do Flamengo, você pagaria 200, vamos arredondar aí, 278 milhões de reais para trazer Lucas Paquetá de volta ao Flamengo? Eu vou explicar para você o que está acontecendo. O Flamengo que segue monitorando a situação de Lucas Paquetá. O West Ham da Inglaterra define valor para liberar Lucas Paquetá. Flamengo está interessado. Vou falar sobre essa situação, falar também sobre Felipe Luiz. O senador Eduardo Girão citou o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, na CPI das bets. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Esse Rodrigo Caio, hein? Foi uma escolha do diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, que fez uma seletiva com 4 ex-jogadores do Flamengo e Rodrigo Caio levou a melhor. Foi o escolhido pelo diretor técnico de futebol, José Boto. Flamengo tem o jogo de quinta-feira como uma decisão, meus amigos. É isso mesmo, uma decisão. Felipe Luiz não tá nem dormindo. Felipe Luiz tá ficando o dia todo no CT. Eu vou trazer aqui detalhes sobre a situação para vocês. Acho que é ele que já mandou recado. Situação envolvendo Abel Ferreira fora do jogo do Palmeiras contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E Mauro César Pereira que mandou a real envolvendo a situação de Bahia e Palmeiras, Bahia e Flamengo, Flamengo e Bahia. Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você que ainda não é inscrito no canal. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começa aqui trazendo as falas do jornalista e comentarista Mauro César Pereira, né, que eu separei aqui porque ele deixou aqui um detalhe muito importante envolvendo esse clima no Flamengo. Muita gente fica querendo, que é o Flamengo, porque é o Flamengo, é porque eu fosse. O que acontece? Ele falou o seguinte: o Bahia foi no Allianz e ganhou do Palmeiras. O Flamengo fez o que o Palmeiras não fez. E mesmo assim, parte da imprensa trata como se o Flamengo tivesse obrigação de dar espetáculo. Vocês entenderam? Comentário do Mauro César Pereira. O que acontece? Se o Flamengo ganha de 1-0, não tá bom, a imprensa cai em cima. Mas essa imprensa, a maioria é do anti-Flamengo. Todo mundo sabe disso, né? O Bahia foi lá no Allianz, venceu o Palmeiras, depois veio para o Rio e o Flamengo venceu o Bahia. Ou seja, o Flamengo fez o que o Palmeiras não conseguiu fazer. E mesmo assim, o Flamengo... Meus amigos, é isso que está acontecendo, né? Porque o Palmeiras não vem jogando bem. O Palmeiras vem aí numa cagada daquelas. Essa é a verdade, gente. Essa é a verdade. Agora, se o Flamengo vence por 1-0... não jogou bem, o Flamengo é isso, aquilo. O Palmeiras perde, aí não, o Palmeiras perdeu, mas o Palmeiras, cara, fez um espetáculo, tá? Os caras jogam o Palmeiras lá em cima. O que o Mauro César quis falar é isso. Mesmo com a vitória, mas não convence, porque não deu espetáculo. A gente tem que olhar esse lado aí. O importante é a vitória, os 3 pontos que o Flamengo conseguiu sim. Se falando do Palmeiras, Abel Ferreira estará de fora do jogo contra o Flamengo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira não comandará o Palmeiras na beira do gramado nos confrontos contra Red Bull Bragantino, agora no próximo final de semana, e o Flamengo no outro final de semana pela 10ª rodada. O técnico português, que já estava pendurado, recebeu um cartão vermelho diante de São Paulo e na sequência acabou expulso. Com isso, cumpre suspensão automática nas 2 próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Abel Ferreira aí fora. A gente fica ligado aí na situação. Abel Ferreira tando ou não tando, vamos fazer a nossa parte, esse é o que importa. Arrascaeta já deu papo. Quinta-feira é guerra, quinta-feira é dia de decisão. E Arrasca nas suas redes sociais está movimentando a torcida rubro-negra. Olha só o que eles colocou: quinta, nós por nós, apoio total. É isso aí, Arrasca, nosso camisa 10 que vem aí sensacional nessa temporada de 2025. Esse jogo contra a LDU é tratado como uma decisão. Nos bastidores do Flamengo, considera o confronto com a LDU na quinta-feira como uma decisão na Libertadores. O rubro-negro não vê o jogo como mais uma partida simples,
mas trata como uma verdadeira final. Não à toa, o técnico Felipe Luiz tem aproveitado os horários no CT do Ninho do Urubu para estudar o time equatoriano sem parar. Funcionários do clube, inclusive, dizem que ele ficou o dia todo concentrado com as coisas da partida. Olha só, hein? Felipe Luiz, sensacional, né? Focado nesse jogo. É isso aí, Felipe Luiz. Vamos aí buscar essa vitória, porque só interessa a vitória ao Flamengo. Só interessa a vitória ao Flamengo. Eu não sei se a bola já está rolando no momento que você estiver vendo esse vídeo, mas às 19 horas começa o jogo entre Deportivo Táchira da Venezuela e o Central Córdoba. Central Córdoba, que é o segundo colocado com 8 pontos, a mesma pontuação do LDU, que é o primeiro colocado. O Flamengo recebe o LDU no Maracanã quinta-feira. E hoje, você já pode estar vendo esse vídeo, a bola já está rolando. Estou gravando esse vídeo antes da bola rolar, tá? Mas a bola já pode estar rolando, 19 horas, a bola rolando para Deportivo Táchira da Venezuela e Central Córdoba do grupo do Flamengo, pra gente ficar de olho. Se falando em Felipe Luiz, meus amigos, olha só, Felipe Luiz foi citado na CPI das bets. É isso mesmo. O senador Eduardo Girão, do Ceará, esse aqui, ó, vou trazer aqui as falas dele para você. Ele citou o treinador Felipe Luiz como um bom exemplo na CPI das bets, em que a influenciadora Virgínia presta depoimento como testemunha. E olha só o que ele falou, porque o Felipe Luiz falou na entrevista coletiva, que recebeu várias propostas, mas não faz porque sabe o dano que causa às pessoas. E olha só o que o senador, esse aqui, Eduardo Girão, do Ceará, falou sobre Felipe Luiz. Coletiva depois do jogo do Flamengo. E olha que ele joga num time que é patrocinado por Bet. Ou seja, isso ele tem lugar de fala. O Flamengo tem uma Bet. Isso ele tem um lugar de fala. Olha só a coragem desse homem. A responsabilidade social desse técnico. Que poderia ser outros jogadores de futebol. Que poderia ser outros técnicos, dirigentes de futebol que deveriam ter, no meu modo de entender, essa coragem pelo bem. Olha o que é, senador, meu querido Paulo Fernando. Olha só o que ele vai falar, Felipe. Ele disse assim, abro aspas, já recebi várias ofertas para fazer propaganda de casas de apostas. Não faço, porque sei o dano para as pessoas. A gente não tem a real noção ainda do que está acontecendo. Meu querido presidente, torcedor do Botafogo, esse também, seu colega, o Felipe Luiz deu um exemplo. Peraí, vamos contra essa maré, tá? Se todo mundo tá comendo aquilo, a gente vai ter que comer também? Ainda tem gente que vai debater com ele, olha só. Mas o time dele é patrocinado. O time, eu acabei de falar, o time dele é patrocinado, mas ele tá dando o exemplo lá dentro. Mas ele tá lá dentro também. Eu sei, mas o que é que ele vai fazer? Ele vai sair, não vai ficar com nenhum clube? Então. Coletiva depois do jogo do Flamengo. Olha só, hein? O que você achou sobre essas palavras do senador Eduardo Girão sobre Felipe Luiz? Né? Foi uma coletiva que Felipe Luiz deu após o jogo contra o Botafogo da Paraíba, se não me sai da memória. E daí teve muita gente aí comentando a fala do Felipe Luiz, como era pro Felipe Luiz ter falado isso, porque o Felipe Luiz joga no time, recebe de um time que ganha o salário de um time que é patrocinado pela Bet. O que você achou sobre isso? O senador Eduardo Girão, né, colocando o Felipe Luiz como exemplo, citando o Felipe Luiz na CPI das Bet, inclusive do momento do depoimento de Virgínia, influenciadoras de Virgínia, e ele citou Felipe Luiz. O que você achou? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, falando de Felipe Luiz, vamos falar sobre Rodrigo Caio, né? O novo auxiliar de Felipe Luiz, que foi uma escolha do diretor técnico de futebol do Flamengo. Obviamente, claro, junto com Felipe Luiz. Isso porque Boto avaliou que Rodrigo Caio era o nome mais inteligente, qualificado e preparado do processo seletivo que teve com 4 ex-jogadores. Há um entendimento que o ex-zagueiro preza por um estilo de jogo que agrada a filosofia que o diretor
tenta fixar no Flamengo. E o que você achou, hein? Rodrigo Caio, uma escolha do Boto. Foi uma seleção de quatro ex-jogadores do Flamengo e o Rodrigo Caio foi aprovado pelo diretor técnico de futebol, José Boto. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa contratação de Rodrigo Caio. Bom, falar agora em contratação, vamos falar sobre ele, Lucas Paquetá, 227,8, arredondando aqui 228 milhões de reais. O que você faria? Você pagaria por Lucas Paquetá 228 milhões de reais? Isso porque o Flamengo monitora a situação de Lucas Paquetá no West Ham da Inglaterra. Lembrando que Lucas Paquetá foi revelado nas categorias de base do mais querido do Brasil. O meia pode estar de saída do clube inglês. No entanto, a liberação depende do andamento de um julgamento na Europa envolvendo o Lucas Paquetá. O time londrino considera liberá-lo por 35 milhões de euros, cerca de 227,8 milhões de reais. E eu pergunto a você novamente, você pagaria por Lucas Paquetá? Realmente o Flamengo está certo continuar monitorando Lucas Paquetá? Temos aí tratando como se fosse, né, o novo jogador, o novo 10 aí para chegar para dividir a posição com a Arrascaeta. Será que valeria a pena? Vamos ver aí, Lucas Paquetá, que caiu muito o valor, né, de mercado de Lucas Paquetá. E agora o West Ham da Inglaterra, que é o clube inglês que tem o Lucas Paquetá nessa situação, já considera liberá-lo por 35 milhões de euros. Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando que o Flamengo não fez proposta nenhuma ainda pelo Lucas Paquetá. O Flamengo também aguarda essa situação lá do julgamento, não se sabe como é que vai ficar. A Liga Inglesa, né, a Federação Inglesa, perdão, vem tentando de tudo para bani-lo Paquetá definitivamente do futebol mundial. Então o Flamengo também precisa ficar atento nessa situação. Mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Quinta-feira é guerra. E vamos que vamos, nação. Tamo junto, forte abraço, até mais.